aí, minha gente? Hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que me fazem demais lá no Instagram, que é: será que eu devo fazer psicologia? Talvez você tenha vontade de cursar, de fazer a faculdade de psicologia e seus pais não te apoiam, você tem dúvidas, medos, receios e você fica, pensando muitas coisas, não tem com quem conversar, talvez você não conheça nenhuma psicóloga aí na sua cidade, perto de você, que você possa trocar uma ideia. Então eu tô aqui como psicóloga para você, para te ajudar, para tirar essas dúvidas, bater esse papo com você, fazer o que eu queria que tivessem feito comigo quando eu tava lá na dúvida sobre qual faculdade escolher. E ó, já quero te pedir agora, você para aí, tá? E se inscreve aqui no canal, assim que você subscribe ali, se inscrever, já ativa o sininho para você receber as notificações e me conta agora nos comentários se você tá na dúvida, se quer fazer psicologia ou não. Talvez você tá na dúvida, agora é a sua primeira faculdade, ou talvez você ainda já fez uma faculdade e agora tá pensando em fazer a segunda, tá? Então vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui para falar com você que tá nessa dúvida aí se deve fazer faculdade de psicologia ou não. A primeira delas é: já vamos começar já com polêmica, tá? Muita gente fala assim: Alana, meus pais não me apoiam porque pensam que faculdade de psicologia eu não vou ter futuro, não vou conseguir ganhar um dinheiro para me sustentar, meus pais investiram nos meus estudos e a gente não conhece nenhuma psicóloga que é bem sucedida na carreira, a gente não tem nenhum exemplo bom perto da gente e tanto eu, quanto os meus pais, eu escuto muito isso, a gente tem medo, mas eu quero fazer porque eu gosto, porque eu, de repente você conhece o meu trabalho de outras psicólogas aí no Instagram, mas os seus pais não querem que você faça. Quem é que tá passando por isso aí, tá? Me conta aí nos comentários se você tá passando ou já passou. Eu já passei. Quando eu decidi fazer faculdade, minha mãe, minha mãe e meu pai são os dois professores universitários, sempre investiram muito na minha educação, sempre quiseram muito que eu fizesse faculdade federal. Lá em Santa Catarina eu morava na época, então eu queria fazer a UFSC, Federal de Santa Catarina. E a primeira vez que eu prestei vestibular, bem novinha lá, eu coloquei para engenharia. Eu lembro que eu fui naquelas semanas, que no terceirão tem semanas que vão as profissões, os profissionais lá, e cada um fala da sua área. E assim, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu não sabia muito, eu era muito nova, eu tinha 16 anos, eu tava assim, não sei o que eu quero fazer o resto da minha vida, eu não me conhecia muito. É um momento muito difícil da gente tomar essa decisão, uma decisão séria dessa, E aí eu acabei optando, assim, eu gostava de exatas, eu gostava de matemática, meu pai é professor de matemática, a engenharia na época, eu conhecia bons engenheiros, pessoas que eu conhecia que tinham uma profissão boa, que tinha, assim, parecia que era uma profissão que estava garantido que ia dar tudo certo. Porque depois eu fui ver que não é bem assim, Mas tudo bem, papo para outro momento. Mas aí eu fui lá e decidi botar a primeira opção engenharia civil. E coloquei, na época dava pra botar a segunda opção da engenharia, eu botei engenharia de alimentos, que era uma engenharia mais fácil de passar, eu não fazia ideia do que se fazia, mas era mais fácil. Eu falei, bom, pelo menos eu passo em alguma coisa, eu começo a faculdade. E aí eu não passei por uns décimos na engenharia civil, mas passei pra engenharia de alimentos e fui cursar engenharia de alimentos, sem saber o que eu queria da minha vida. E durante esse processo da faculdade ali, eu fiz 3 semestres de engenharia de alimentos, mas no segundo semestre eu já decidi que não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei já um pouquinho mais madura, a pesquisar, eu vi pelo menos que eu não queria fazer aquilo pro resto da minha vida, e eu comecei a pesquisar e tal, e vi que os cursos da área da saúde eram cursos que, me atraíam mais, porque eu comecei a entender um pouco mais da realidade, assim, quando eu fui fazer a faculdade. Então foi um processo importante também. E aí eu vi que cursos odonto, nutrição, eu pensei também em psicologia, em medicina, e acabei optando pela psicologia, tá? Mas o que eu quero te dizer aqui sobre a questão desse medo, de não conseguir prosperar na profissão, de não ter bons exemplos na profissão, é muito provável que os teus pais, por exemplo, eles tenham uma concepção daquilo que eles conhecem, mas a profissão, a psicologia em si tem mudado muito, tem evoluído muito e tem tudo para ser a profissão do futuro mesmo, As pessoas estão valorizando cada vez mais. Com esse momento de pandemia que a gente viveu, a gente viu um boom mesmo das profissionais se posicionando nas redes sociais. Eu tô até aqui agora, você tá vendo aqui, Psi do Futuro? Essa é a minha empresa. O Psi do Futuro é uma empresa que ajuda psicólogas a se posicionarem, a divulgarem o seu trabalho através das redes sociais e conseguirem viver bem da profissão. A gente não fala só de marketing digital, a gente tem vários outros braços hoje em dia aqui. E, cara, eu conheço um monte de psicólogas bem-sucedidas que ganham bem na profissão, que vivem bem da profissão. Então, é possível, tá? Talvez você só, os seus pais e você não conheça essa realidade, mas ela existe e tá crescendo cada vez mais, tá bom?
Inclusive, ó, vou deixar a indicação aqui do canal do Psi do Futuro, se você quer saber mais sobre isso. A gente tem um canal aqui no YouTube, tem perfil no Instagram também, @Psi do Futuro, vou botar aqui na tela, e tem o canal também do Psi do Futuro que você pode aprender mais sobre essa realidade lá, tá? E aí mostra pros seus pais. Eu falo, quando falam que os pais não estão deixando fazer psicologia por esse medo específico da questão financeira e do futuro, eu falo, mostra lá meu Instagram pra ele. Não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma realidade que eu, não tô falando isso. Mas é mostrar, olha, pai, mãe, tio, tia, existem pessoas que fazem isso, existe um caminho, a profissão tá mudando, e isso é realidade. Agora, você não vai fazer psicologia só porque quer ganhar dinheiro, né? Não é isso. Mas você pode ir com a tranquilidade de que existe a possibilidade, gente. Qualquer profissão. A gente vê pessoas, marceneiros, faxineiras, pessoas de todas as profissões, às vezes até sem faculdade, as pessoas prosperam na sua profissão, pedreiro, pessoas que estão ali fazendo um trabalho diferenciado em qualquer área que seja. Até outro curso que eu já vi muitas pessoas que queriam fazer, os pais não deixavam, artes visuais, por exemplo. Claro que é mais difícil, a gente não conhece tantos artistas visuais prosperando, mas tem muita gente que trabalha, que são pintores, que tem as suas obras, que... Então, assim, claro que tem áreas mais tradicionais, mais fácil de conseguir um trabalhinho, um emprego, mas a psicologia é uma profissão séria, gente. O tratamento para saúde mental, para transtornos mentais, cada vez mais as pessoas estão buscando por isso, tá? Então a gente precisa ver a psicologia como ela é, como um curso da área da saúde, como odontologia, nutrição, medicina, tá bom? Então é um curso, não deixe de fazer por esse medo. Eu enfrentei, eu tava contando a história, né? Mas quando eu decidi ir fazer psicologia, a minha mãe, principalmente, ficou muito chateada, muito resistente. Ela, assim, foi um momento e uma crise bem grande. Eu chorava todo dia porque eu não queria decepcionar meus pais, que tinham investido tanto nos meus estudos. Estavam felizes que eu estava na federal, estava fazendo engenharia, né? Minha filha vai ser uma engenheira. Mas eu comecei a ver que eu tinha outras vontades, outros anseios, que eu queria trabalhar com algo também que eu amasse, não só que fosse me dar uma condição boa de vida. E, na verdade, eu fui ver depois que engenharia não é bem assim, não. Tem muito engenheiro civil e até engenheiro de alimentos. As pessoas que iriam se formar comigo, né, que formaram engenharia de alimentos, muitas tiveram muita dificuldade de conseguir um trabalho numa indústria, Então, assim, não é garantido, entendeu? E nenhuma profissão é garantido. Hoje eu tô muito melhor do que muitas pessoas que se formaram em engenharia, por exemplo. Então, melhor financeiramente, eu digo, melhor assim na profissão. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Não tô aqui falando pra você enfrentar seus pais e a todo custo. Você vai avaliar, porque eu vou te falar várias coisas aqui, mas não deixar de fazer por conta disso, tá? Porque existe sim essa possibilidade. E lá eu, né, conversei muito com a minha mãe, até no final ela acabou deixando, né? Eu falei assim, mãe, se eu fizer algo que eu amo, se eu fizer algo que eu quero, eu vou me dedicar, eu vou querer ser a melhor naquilo e eu vou conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E ela confiou em mim, também não tinha muito mais o que fazer ali, né? Eu já tava saindo de casa nessa época. E aí eu estudei tudo de novo e passei na federal de novo. E aí, voltei pra mesma faculdade, mas dessa vez fazendo psicologia. Então, essa é a primeira dúvida aqui de vocês, sobre será que não vai dar pra viver, vou ser pobre agora, vou decepcionar meus pais? Calma, tem possibilidade. Outra coisa que vocês perguntam muito, será que eu seria uma boa psicóloga? É um dom ser uma boa psicóloga? Tem que gostar de ouvir as pessoas necessariamente? Deixa eu te falar. A faculdade de psicologia, ela não vai te levar apenas para a área clínica, para você atender seus pacientes no consultório individual. Existem várias áreas da psicologia, tá? E eu escolhi a área clínica, mas quando você for estudando um pouquinho mais, você vai ver que tem vários campos. Então tem a psicologia hospitalar para trabalhar dentro dos hospitais, tem a psicologia escolar para trabalhar nas escolas, tem a psicologia na área social, que você vai trabalhar, né, em órgãos públicos, você vai trabalhar em CRAS, CREAS, você vai atender no SUS, a população, você vai fazer um concurso. Existe a psicologia social, existe também a psicologia clínica, que é a que a gente mais conhece, né, que é de consultório, que é de atendimento individual e tudo mais, que aí tem escolha de abordagem, blá, blá, blá. Tem a psicologia clínica, tem a psicologia organizacional também, que é a psicologia que trabalha dentro das empresas, né, com RH, com recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, trabalha ali com as dinâmicas de trabalho, uma psicóloga que está lá dentro de uma empresa, né, para auxiliar nessa questão mais organizacional, também é um campo da psicologia. E na faculdade você vai estudar
um pouco da história, né, da psicologia, de onde veio, de onde começou, tem questões também biológicas, a gente tem aula lá para estudar o cérebro, as funções, a gente tem várias aulas, mas mais pro final você começa a estudar cada área e fazer estágio nessas áreas para escolher a sua área de atuação. Existem muitas possibilidades, tá? Mas a gente vê hoje que na área clínica, né, que antigamente era uma área que as pessoas diziam que era muito difícil de conseguir pacientes, demorava muitos anos, né, uma década, e aí você vê aquelas psicólogas lá, assim, frustradas com o consultório antigamente, a gente tá vendo essa área crescer muito. Tem a área organizacional também, que era a minha opção, assim, junto com a clínica também. Nossa, muitas psicólogas trabalhando em empresas muito boas, ganhando um salário legal, você tem como crescer, ser uma gerente, né, de RH, enfim, tem muita coisa que dá pra fazer, tá? Essas duas áreas foram as que eu tive mais contato, as outras não vou poder dar tantos exemplos, mas também tem profissionais muito bons que trabalham nessas outras áreas. Então, o que eu tô te falando aqui é que você não precisa ser boa em escutar as pessoas. Primeiro que isso é uma habilidade que você vai desenvolver, que você vai treinar. É claro, se você gosta de ouvir pessoas, de ajudar, se você tem uma facilidade de empatia, isso vai te ajudar a ser uma boa psicóloga clínica, mas não significa que isso não possa ser desenvolvido, tá? E não significa que você vai ser só uma psicóloga clínica, você pode fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas, com palestra, desenvolvimento, cursos, tem muita coisa que dá pra fazer. E não é um dom, tá bom? Ao contrário do que as pessoas pensam, psicologia é ciência. E tem crescido cada vez mais um movimento de uma prática baseada em evidências. Isso aqui é um tema para outro vídeo, mas você vai aprender no decorrer do tempo que você vai estudar para conseguir atender seus pacientes através de uma abordagem que te dá um respaldo, não é dom nenhum, tá bom? Claro, se você, como eu falei, for carismática, se você gosta, mas isso não é impeditivo, você vai aprender porque existe uma metodologia para atender seus pacientes, tá bom? Então, fica tranquilo sobre isso. Outra coisa aqui que me perguntam muito é, a faculdade é difícil, né? Preciso gostar de ler, vai ter que ler muito, como é que é esse negócio? A faculdade, ela não é difícil, gente, mas sim, você vai ter que ler bastante, fazer bastante trabalho em grupo, fazer bastante apresentação. Tem bastante trabalho pra fazer, mas não é uma faculdade difícil, igual a faculdade de engenharia, que eu já fiz, por exemplo, que é difícil pra caramba, tem que estudar muito. Ou arquitetura, que, por exemplo, também o pessoal vira à noite fazendo projetos, fazendo... Não é assim, dá pra fazer bem mais de boa, mas é uma faculdade que vai exigir que você estude. A psicologia, para ser um bom psicólogo, você vai ter que estudar continuamente. Então, assim, até hoje, sempre estudando, fazendo cursos e tal, mas se é algo que você gosta, vai fluir de boa. Então, falei tudo isso para te dizer, será que você deve fazer a faculdade de psicologia? Não sei, você vai ter que avaliar quais são os teus interesses, né? Qual é o tipo de realidade que você se imagina vivendo um dia na tua profissão, né? O que você se imagina fazendo, como que você gostaria que fosse a tua rotina, né? Quais são as tuas habilidades, assim, eu falei de interesses, mas também habilidades suas. Poxa, Alana, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de escrever, ou não, eu gosto muito de me comunicar. É legal você prestar atenção nisso também. E aí, fazendo uma análise, avalia os cursos que você não queria de jeito nenhum, isso aqui eu não quero fazer de jeito nenhum, sobra algumas opções, você analisa a grade, vê as disciplinas, conversa com pessoas que trabalham naquela área. Eu tô aqui conversando com você hoje o que eu falaria para as minhas meninas que trabalham comigo ali, estão ali as estagiárias, o pessoal, elas estão fazendo psicologia e a gente vai trocando essa ideia. Então, assim, a faculdade não é difícil, existe uma boa possibilidade de futuro, existem vários campos que você pode atuar, tá bom? Todas as profissões hoje podem ser difíceis de se destacar e de conseguir dinheiro, como eu citei o exemplo da engenharia, nenhuma profissão tá fácil. Se esse é seu sonho, se você tem vontade de fazer, não deixa de fazer por esses medos aqui. Me ajuda a compartilhar esse vídeo também, se você tem amigos, pessoas que querem também fazer psicologia, estão com esse medo, compartilha aí. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais e também de se inscrever aqui no canal. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!